Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui atarefado, né, escrevendo minha dissertação de mestrado sobre o Wagner. A gente faz uma pequena pausa aí só para passar alguma ideia, até dessas leituras todas que eu tenho feito, né? Uma que eu divido aqui com vocês é um pouco a respeito de uma das principais teorias do Wagner em ciência política, que é a teoria da representação. Então, o Wagner dizia que a parte central, o núcleo da ciência política, é a representação, como a sociedade se representa. Tá? E o Wagner começa uma análise muito interessante, mostrando que a questão da descrição dos símbolos externos, né, dos símbolos com que a sociedade expressa essa representação. Então, se nós pararmos para pensar, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, nós vamos reconhecer um padrão comuns a elas, um padrão comum a elas, que são as instituições representativas. Nós vamos chamá-las de democracias. Esses países são democráticos. Por que são democráticos? Vão perguntar. Então, nós vamos começar, se for perguntado para nós o que é uma democracia, né, por que esses países são chamados democráticos, nós vamos começar a dizer, porque tem eleições, porque tem um sistema eleitoral, tem campanha política, tem os partidos, tem um parlamento que é eleito pelo voto popular, representando a população. Existe um chefe executivo, né? um líder de governo que pode até ser eleito por eleição direta ou indireta, mas que representa ou os estados federados ou a população. Ou seja, existe um conjunto das chamadas instituições representativas que não gera muito questionamento, né? Um teórico que vai descrever um sistema desse, vai escrever um livro sobre, por exemplo, as instituições democráticas norte-americanas ou francesas, etc., ele vai fazer essa descrição minuciosa, vai pegar os dados externos e vai fazer um tipo descritivo. Wagner vai dizer, isso é uma ciência do tipo descritivo, você está descrevendo uma situação. Mas Wagner vai um passo além. Num livro que ele escreveu em 1952, A Nova Ciência da Política, ele lembra que naquela época a União Soviética ela também tinha eleição, ela também tinha uma constituição, ela também tinha um parlamento, ela também tinha um chefe executivo. Mas ela poderia ser chamada de democrática, ela tinha uma representação da sua população. O Wagner argumenta que na visão de um comunista, né, de um líder comunista da União Soviética, o fato de ter um único partido não significava um caráter não democrático. Ele ia se definir como democrático. Ele ia dizer que um verdadeiro sistema de liberdade não poderia permitir que partidos que representam interesses particulares e mesquinhos pudessem concorrer nas eleições. Apenas um partido que representasse, que tivesse no coração a vontade popular, poderia ascender ao poder, e isso seria a essência da democracia, porque o partido que representa o povo estava no poder. Então veja, na União Soviética, um regime de um partido poderia se dizer democrático. Os Estados Unidos, que são os dois partidos, se dizia democrático. A Inglaterra, num sistema de dois partidos, mais um compondo, isso é mais comum até no Canadá, com o Partido Liberal e tal, 3 partidos. Nós vamos aqui para a América do Sul, para o Brasil, 40 partidos. Então vejam, todos eles se auto-observam como países democráticos, né, países livres. E são bem diferentes entre si. Esse conjunto de opiniões conflitantes fez o Wagner perceber que a simples descrição das instituições representativas, elas não exauriam o problema. Tá? Essa descrição das instituições, essa descrição externa de como funciona, ele ia chamar de representação elementar. Elementar justamente porque ela não dá muita margem à dúvida. Você pode checar facilmente na realidade.
Só que então a representação elementar não explicava a representação, ela era uma parte da explicação. O que representaria então? A esse segundo passo do Wagner, a partir da observação da União Soviética, mas que a gente pode observar hoje em regimes como cubano, venezuelano, etc., é que se há dúvidas, né, se havia dúvida que o governo do Stalin, por exemplo, fosse uma representação do povo, não teria como duvidar que ele era uma representação da sociedade russa, da sociedade soviética. As suas ordens emanadas eram obedecidas internamente. A ordem da sociedade era mantida pelo seu governo. Os outros países o entendiam como o representante da União Soviética. Ele participava dos debates internacionais, seu exército era temido, né? Sua expansão se tentava conter. Então, através da liderança do Stalin e do seu governo, a União Soviética agia na história. E isso é um ponto fundamental para o Wagner. Para que uma sociedade possa existir e agir na história, ela precisa ter um governo representativo, um líder representativo. E esse processo com que uma sociedade se articula, né, para ter um governo, para que possa agir na história, ele ia chamar isso de articulação. Então a sociedade articula-se para ter um representante. E ela passa então, esse representante, né, esse governante, ele passa a representar a sociedade. E esse seria um segundo nível de representação, que ele ia chamar de representação existencial. Existencialmente, o governo representa aquela sociedade. E o Wagner, nessa segunda parte, ele até conclui com uma observação interessante, que se um governo tiver só a representação elementar e não tiver a representação existencial, ele vai ser derrubado cedo ou tarde por um líder que tem a representação existencial. E muito provavelmente o governo que vai resultar, ele não vai ter a representação elementar, apenas a existencial. É o que vem das revoluções. Por exemplo, quando o Fidel Castro toma o poder, ele se torna um representante existencial de Cuba. Mas ele não tem representação elementar. Ele não seguiu as regras que permitiam na época que ele assumisse o poder. Depois ele vai montar todas as instituições para dar o caráter externo do seu governo. Mas não se podia dizer na época que ele era um governo legitimamente eleito, como eram as regras da época. Tá? E a conclusão mais interessante, que o Wagner chega em 52 e escreve nesse livro A Nova Ciência da Política, é que as grandes potências democráticas estavam contribuindo para tornar a ordem mundial, internacional, mais insegura, para aumentar a desordem internacional. Como que eles estavam fazendo isso? Veja bem, 1952, com uma ideia ingênua, por mais boa intenção que tivesse, de espalhar a democracia para resolver os problemas do mundo. Eu vou dizer que isso não tinha como funcionar. Porque no fundo, o que eles estavam tentando era simplesmente criar a representação elementar, né, exportar as instituições em países ou povos que não tinham as condições existenciais para ter essa representação elementar. Então qualquer governo que você estabelecesse nessa condição, cedo ou tarde seria derrubado, porque ele não era existencialmente um líder daquele país. Isso aconteceu ao longo da história do século XX, na segunda metade, praticamente o tempo todo. É um exemplo do Shah do Irã e tantos outros. Então, veja, em 52 o Wagner disse que era uma grande, além de ser uma grande furada, era um fator de desordem internacional você tentar espalhar a democracia em países que não tinham condições existenciais para isso. Então esse toque aí sobre o Wagner eu deixo para vocês, e aos pouquinhos nós vamos passando outra coisa que a gente vai aprendendo nessa dissertação. Um bom dia e uma boa semana a todos.